Bom dia, meus alunos do sexto ano da Escola João Sampaio. Que bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos a nossa revisão. A revisão 2, tá bom? Todos vocês com caderno, livro na mão para darmos início. Antes de iniciarmos a nossa revisão, vou fazer com vocês vou relembrar aqui com vocês, tá bom? Os sólidos geométricos, o que são poliedros e o que são corpos redondos. Poliedros são sólidos que têm apenas superfícies planas. Vocês estão observando aqui inicialmente. E os corpos redondos são sólidos que têm pelo menos uma superfície curva. Eu posso chamar de poliedros ou então corpos não redondos, tá bom? Agora, a primeira questão de hoje. Você vai indique no seu caderno se cada sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo. Esse primeiro aqui, corpo redondo, logo em seguida, corpo redondo, poliedro e poliedro. Aqui também nós temos uma pequena revisão, uma lembrança. O que é aresta? A aresta é o segmento de reta, tá aqui um exemplo de uma aresta. Vértice é o ponto em comum dos segmentos de reta e a face é a parte plana. Um exemplo, esse cubo possui 12 arestas, ou seja, 12 segmentos de reta, onde você pode observar muito bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se você contar, nós vamos ter aqui 12 arestas, ou seja, 12 segmentos de reta. Nós vamos ter 8 vértices, que aqui esse encontro, esse ponto comum entre as retas. Aqui 1, 2, 3, 4, vamos ter 8. E 6 faces, que é essa parte plana, tá bom? Agora vamos responder a nossa segunda questão. Observe o poliedro, está aqui o poliedro ao lado, e responda no seu caderno. Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas esse poliedro tem? Nós temos 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. A letra B, cada vértice é o encontro de quantas arestas? 3, ó, aqui, por exemplo, vê aqui, essa vértice, vê aqui, é o encontro de uma aresta, uma, duas, três. Então, aqui nesse triângulo, nessa forma triangular, cada vértice é o encontro de 3 arestas. Aqui é uma vértice, vê aqui, aí, tá aqui uma, duas, três, né? 3 arestas que está formando o encontro de um vértice. E a letra C está perguntando qual é a forma das faces, triangular. A terceira questão, escreva cada sequência no caderno. Sequência dos múltiplos de 5. Os múltiplos, né, eles são infinitos. Todos os números que a gente vai multiplicando aqui, eles fazem parte do conjunto dos múltiplos de 5. Por exemplo, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Se eu continuasse multiplicando aqui, ó, botei reticências porque esse conjunto dos múltiplos aqui de 5, eles são infinitos. Os múltiplos de 8, do mesmo jeito, eu estou pedindo aqui a sequência. Então, você vai começar multiplicando por 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. E assim consequentemente. Os múltiplos de 12, do mesmo jeito. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3. E assim consequentemente. A sequência dos múltiplos de 20, do mesmo jeito. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. Você vai multiplicando e vai encontrando a sequência do conjunto dos múltiplos de 20. A questão 4 está falando sobre os divisores. Quais são os divisores de 14? 1, 2, 7 e 14. Os divisores de 13, 1 e 3, porque como ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os divisíveis de 15, os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Sempre aqui os divisores, o primeiro número vai ser 1 e o último número vai ser ele mesmo. E esses dois aqui do meio, se eu multiplicar 3 vezes 5, eu também vou encontrar ele, certo? Aqui os divisores de 16 sempre vai ser 1 e o último vai ser ele mesmo. Mas aqui no meio eu tenho 2,
4 e 8. Se eu multiplicar 2 vezes 8, eu também vou encontrar 16 e vai ficar o 4 aqui, porque 4 vezes 4 também é igual a 16. Para mim encontrar os divisores de um número, eu tenho que fazer a divisão e ser uma divisão exata, que não sobre resto. Para mim ter assim a certeza da divisão, eu preciso estar muito bem afim, muito bem com a minha tabuada de multiplicar. Porque na hora que eu vejo aqui, ó, os divisores de 14, eu sei que o 1 é sempre o primeiro divisor e o próprio número é o último divisor. E eu sei que 2 vezes 7 também é igual a 14. Tem outro número que multiplicado dá igual a 14? Não, então os divisores de 14 é 1, 2, 7, 14. E assim com os demais números. Por isso a importância de todos vocês estarem estudando a tabuada que a tia Gislene sempre está pedindo, a tabuada de multiplicar. E a quinta questão, sem efetuar divisões, vamos identificar e registrar no nosso caderno se os números são divisíveis por 2. Como é que eu sei que o número é divisível por 2? O que foi que nós já estudamos? Todos os números pares, eles são divisíveis por 2. E lembrando, quais são os números pares? Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, sempre que o número for par, não precisa eu estar efetuando a divisão para me saber se é divisível por 2. É só eu saber que todo número par, ele é divisível por 2. Então, aqui 86 termina em 6, é par, é divisível por 2. 400 é par, então é divisível por 2. 664 é par, é divisível por 2. O 12, a letra G, a letra I e aqui a letra R. São os números pares que são divisíveis por 2. Aqui na sexta questão, vamos observar esses números e identificar no nosso caderno se são números divisíveis por 5 e se não são divisíveis por 5. Lembrando, quais são os números divisíveis por 5? Somente aqueles que terminam ou 0 ou 5. Então, eu vou olhar aqui meus números. Estou vendo que esse aqui termina em 0, esse daqui termina em 5. Então, 720, 1875 são divisíveis por 5, porque esse termina em 0, esse termina em 5. Esses demais aqui, eles não são divisíveis por 5. Por quê? Porque eles não terminam em 0 e nem terminam em 5. A casinha das unidades não é 0 e nem é 5. Então, eles não são divisíveis por 5. Na sétima questão, escreva no caderno 3 números naturais que são divisíveis por 10 e 3 números naturais que não são divisíveis por 10. Para mim, lembrando, como é que eu sei que um número é divisível por 10? Quando na casinha das unidades eu tenho um 0. Então, aqui, vocês poderiam botar outros números, né? Aqui a tia Gislene colocou só um exemplo. Quais são os números divisíveis por 10? Pedi só 3 exemplos, eu botei aqui vários, ó. 550, 680, 200, 320, 610, 120, 130, todo número que é aqui na casinha das unidades termine com 0, eu posso dizer, afirmar que ele é um número divisível por 10. E agora aqui o exemplo de números não divisíveis por 10. Qualquer número que não termine com 0, que não tenha aqui na casinha das unidades, não seja 0, ele não é divisível por 10. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só perguntar aqui para a tia Gislene. Na questão, na oitava, considere os números, aqui os números, agora responda. Quais são divisíveis por 2? Como nós já sabemos, aqueles que são pares. Então, esse aqui, ó, 324, 3.114. São pares, então são divisíveis por 2. Os outros, ó, termina em 5, termina em 7. Não são pares, não são divisíveis por 2. Na letra B, quais números são divisíveis por 3? Como é que eu vou saber? Eu vou fazer a soma dos valores absolutos. Se for divisível por 3, então o número todinho é divisível por 3. 324, eu vou somar 3, mais 2, 5, mais 4, 9. 9 é divisível por 2, então o número 324, ou divisível por 3, então o número 324 é divisível por 3. Aqui, 627, eu vou somar 6 mais 2 mais 7, que é igual a 15. 15 é divisível por 3, que é 3 vezes 5, 15. Então, 627 é divisível por 3. Aqui, 3.114. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 4, 9. 9 é divisível por 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, 3.114 é divisível por 3. Tá
bom? A letrinha B. Agora a letra C. Quais são divisíveis por 6? Qual é a regrinha para um número ser divisível por 6? Ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, o 324, ele é divisível por 2 porque ele é par, e ele também é divisível por 3 porque aqui a soma dos números deu igual a 9. Então, 324 também é divisível por 6. 3.114 é divisível por 2 porque é par, e também é divisível por 3. Nós já fizemos aqui a soma dos números e vimos que dá 9. E 9 é divisível por 3. Então, esses números aqui, que são divisíveis por 6, é 324, 3.114. Porque são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, também são divisíveis por 6. A letra D. Quais são divisíveis por 5? Desses números aqui, só tem um que termina em 5, não tem nenhum que termina em 0. Então, é 235, porque aqui no algarismo das unidades eu tenho 5. Eu poderia ter 5 ou 0, que seria divisível por 5. Mas aqui na minha questão só tenho esse 235, que é divisível por 5, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Estou aqui aguardando as respostas de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e a tia Gislene está aqui para atendê-los da melhor maneira possível.